Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos iniciando a nossa 11ª live Papo de Costura de Vestidos de Festa, onde nós vamos conversar e desmistificar esse mundo de modelagem e costura de vestidos de festa. Eu sou Deni Brito, eu sou costureira, modelista e especialista em vestidos de festa. E o tema da nossa live de hoje é: as provas são realmente necessárias? Isso mesmo. Será que fazer provas, quando nós estamos falando de vestidos de festa sob medida, elas são realmente necessárias? Sim, gente, elas são necessárias, extremamente necessárias, inclusive. Por quê? Porque no sob medida é muito importante, o nome já diz, que esteja tudo adequado conforme a medida daquela cliente, tá? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu vou compartilhar com vocês como eu faço esse processo aqui no meu ateliê. Então, fica comigo até o final dessa live, que eu quero... No final, eu ainda vou compartilhar 5 dicas importantes para você implantar aí no seu ateliê, tá? E aproveita aí, já compartilha essa live, manda um aviãozinho aí, um aviãozinho para um amigo, para uma amiga que precisa saber mais sobre esse assunto, sobre provas, tá? Compartilha essa live. Então vamos lá. O que realmente são essas provas? As provas, gente, são aqueles momentos em que você define todos os detalhes. Aqueles detalhes que você desenhou, que você escolheu junto com a sua cliente, que foi estudado para ser feito aquele vestido, tá? Esse é o momento das provas, define tudo isso, certo? Então, as provas, elas são importantes no sob medida, principalmente porque você está começando uma peça do zero. Então, assim, você não tem nada, você não definiu nada nessa roupa e você tem o desenho e você vai começar a partir daí. Seguindo o quê? Seguindo medidas, né? Então, as provas, ela é extremamente necessária. Primeiro, se você já trabalha, assim, com uma técnica assertiva, você já é acostumado a trabalhar seguindo uma técnica mesmo, um método, né? Nas primeiras provas, você com certeza já vai definir todos os erros, tudo que você precisa ajustar, tá? Principalmente na primeira prova, você já consegue fazer isso. E você vai evitar o retrabalho durante todo o processo, até você terminar de fazer esse vestido, na execução, digamos assim, de todo o processo. Sabe por quê? Se você não tiver esse cuidado com essa prova, o que vai acontecer? Se esses erros acontecerem, com o retrabalho, você vai mexer aqui, mexer ali, e os custos vão aumentar, os custos do teu ateliê vão aumentar. E o que acontece quando os custos aumentam? O trabalho que era para você fazer em um dia, você vai fazer em 2, certo? Então, o segundo dia, você já vai tirar do seu lucro. Um dia digamos assim, de trabalho, de retrabalho, um dia de trabalho de um ateliê de costura, do sob medida principalmente, assim, de vestidos de festa, ele não é barato, gente. A gente cobre esse dia com muito trabalho. Então, assim, e se você não sabe que esse dia é pago por você no outro dia, que você tem que trabalhar 2 vezes para poder pagar o dia que passou fazendo retrabalho, então é porque você não sabe precificar. Então é importante você aprender a precificar para poder você saber como esse dia ele é caro. Inclusive nós temos um vídeo no YouTube, tá, sobre precificação. E aí você assiste, se você não sabe quanto vale um dia de custo do teu ateliê, assiste, tá? Esse vídeo, porque você vai entender do que eu estou falando aqui agora. Ele é um vídeo ótimo, você vai aprender a precificar bem legal, tá? Voltando ao assunto. Segundo, quando você já começa com erros nesse processo das provas,
o que acontece? Ela vai passar insegurança para a tua cliente. Você vai fazer uma prova e ela vai perceber que não tá legal, que não tá fazendo muito sentido, que tá mexendo muita coisa, então ela vai se sentir insegura, tá? E ela vai ficar na incerteza se o modelo vai ficar bom ou não até esse modelo ficar pronto. E assim, para uma profissional, imagina você trazer essa insegurança, esse desconforto, né, para alguém que está contando com esse dia, contando que esse dia vai ser assim, perfeito. Então, é um desconforto muito grande para o cliente você ter essa insegurança, tá? E nós estamos falando o quê? De dias importantes, nós estamos falando de dias de formatura, o dia que uma pessoa é a madrinha de uma grande amiga, de uma noiva. Então, são eventos importantes, são momentos importantes na vida de alguém. Então, essas provas, elas têm que servir para você passar essa segurança para a sua cliente, tá? Não é para você deixar ela insegura, é para você deixar ela segura de que tudo vai dar certo, tá bom? Boa noite, Elza. Boa noite, Silvina. Boa noite, Márcia, boa noite, sejam bem-vindas. Tá? Bom ter vocês aqui. E vamos lá. Em que essas provas vão te ajudar como profissional, né? E você vai assim, tipo, conduzir esse processo de provas. De que forma? E o diferencial, gente, de um vestido de festa, ele não se limita só no modelo escolhido. Não é só o modelo escolhido que é importante. Ah, o modelo é lindo, ele tem bordados, ele tem pedrarias, ele tem um corte lindo. Você vai fazer um acabamento perfeito nele, né? Mas ele não se limita a isso. Ele pode ser lindíssimo, mas se ele não estiver, assim, bem ajustado, se ele não estiver acompanhando as curvas do corpo, se ele não estiver numa altura certa, então não vai adiantar nada. Sabe por quê? Porque a cliente, ela não vai se destacar dentro dessa roupa. Vai ser um vestido lindo, mas não vai estar bem nela. Parece assim que aquela roupa não era para aquela pessoa, ou então não foi exatamente, né, moldada naquele corpo. E é uma roupa sob medida. E ela precisa estar realmente no corpo. Sob medida é isso, precisa estar no corpo. Aí sim, aí vai valorizar a tua cliente, valorizar o corpo da tua cliente, tá? Esse é um dos diferenciais que faz a gente fazer a prova e ter um resultado legal, tá? Oi, Mônica, boa noite, querida. Então, gente, o outro ponto importante, o melhor de todos, é que você tem a chance de arrumar, de mexer, de ajustar e fazer todo um trabalho em cima da modelagem que você começou. A prova, você tem essa chance de fazer isso, né? De começar, de olhar para esses detalhes que estavam lá nesse vestido e você poder ajustar a tua modelagem. Então, assim, é muito importante as provas nesse momento, tá? Porque você vai definir às vezes até uma mudança na peça, você vai definir. Isso tudo é por causa das provas, tá? Nós vamos falar agora de 6 dicas importantes que eu quero deixar para vocês, que na verdade eu faço no meu ateliê. São dicas assim que eu faço, tá? Sob o meu ponto de vista, fizeram e fazem diferença para mim nesse processo de provas, no processo do vestido ficar pronto, na execução de todo o processo, porque começa nas provas, né? Então, o número 1, eu vou definir assim, porque fica mais fácil de vocês, né, até, não sei, anotar depois e estudar um de cada um, tá? A primeira questão que eu anotei foi assim, eu nunca defino um número X de provas. Eu não sou aquela pessoa assim que, eu faço 3 provas e pronto. Não, eu não faço isso. Sabe por quê? Isso varia muito conforme a complexidade do vestido, do modelo que foi escolhido. Cada vestido, ele é único, né? Então, ele demanda
um tempo diferente um do outro. Então, as provas também não dá para saber quantas provas eu vou fazer nesse modelo ou naquele outro modelo. E aí é o andamento do processo é que vai definir isso, tá certo? Isso é como eu trabalho, tá, gente? Na maioria das vezes, para mim a quantidade de provas, ela depende muito de alcançar, digamos, o máximo possível da perfeição, que fique perfeito na cliente. Se precisar de 4 provas, eu faço. Se precisar de 5, eu faço, porque o meu objetivo é que o vestido fique perfeito, que a cliente fique satisfeita. Então, eu não defino quantidade de provas, tá? Eu sigo muito isso, assim, o processo para mim é mais importante, que lá no final ele fique bom, que ele fique perfeito e a cliente saia satisfeita, tá? E sem falar, gente, que cada modelo ele tem, digamos assim, um ritmo de produção. Por exemplo, um vestido que tem bordados, que ele tem drapeado, que ele tem um tipo de trabalho que demora mais, então não tem como eu definir que eu vou fazer aquela prova, 3 provas e pronto. Não, eu preciso saber se o drapeado tá bom, eu preciso saber se o bordado tá bom. Então, cada modelo é isso, o ritmo de produção é diferente, então eu vou precisar fazer mais provas em um e menos provas em outro. Então, para mim não tem isso, tá? Para mim é importante que a peça fique boa, que o vestido fique lindo, que a cliente fique satisfeita, tá? Segundo, leve sempre em conta as variações de peso. Durante todo o processo das provas, a pessoa vem fazer a primeira prova e aí eu confirmo aquela medida de que eu tirei lá quando a pessoa encomendou o vestido, quando ela fechou o contrato. Eu confirmo como estão essas medidas, se estão iguais. Aí ela vem fazer a segunda prova, eu dou uma conferida novamente, sabe? Porque às vezes a pessoa vem fazer as provas, ela vem na segunda, na terceira, e a questão da ansiedade, digamos uma noiva. Gente, uma noiva perto do casamento, ou ela engorda ou ela emagrece demais. Então tem que tomar todo esse cuidado em relação ao peso por isso. Porque faz diferença nas provas. A gente não vai fazer um vestido todo, digamos assim, todo bordado, todo estruturado e deixar para mexer muito em cima da hora, né? Não tem como, você tem que ir fazendo esses ajustes conforme as provas. O que acontece muito em relação a essa questão do peso que eu falo, que muitas pessoas assim, vêm fazer a prova e aí ela falta, digamos assim, tá um pouquinho folgado, uma coisinha folgada. Ela não deixa assim, Dani, que eu quero ficar à vontade, eu não quero morrer sufocada. Outras é o contrário, né? Outras, tá bem apertadinho, mas eu digo, você quer que solte? Ela falou, não, porque eu vou emagrecer. Normalmente emagrece, quando a pessoa tem um foco, ela emagrece. E mulheres, nós, né? A gente sempre acha que magras a gente tá sempre melhor, né? Então todo mundo diz isso, assim, a maioria diz isso. E isso acontece mesmo. Digamos, uma roupa que está bem no corpo, como eu acabei de falar, se por acaso eu folgar e a pessoa emagrecer, na hora o vestido vai estar folgado. Então tem todo esse acompanhamento com a vontade da cliente, com o foco da cliente e com o trabalho em si. Porque você não vai fechar todo um vestido para depois, numa prova, numa penúltima prova, digamos assim, você precisar abrir ele todo e ajustar e arrumar e o vestido não fica legal, ele todo mexido. Então tem essa questão da variação do peso, tá? Essa é a segunda questão. A terceira questão é uma coisa que influencia muito, gente, numa prova, e às vezes até parece assim bem desagradável falar, mas é importante. Eu sempre peço para minha cliente, eu não vou dizer nunca, porque a gente não vai contrariar ao ponto de dizer não pode, né? Mas assim, eu sempre peço para minha cliente, traga uma pessoa para te ajudar, peça para uma pessoa que tenha importância nesse momento para você, venha ver o vestido contigo, porque assim, uma pessoa que tenha bom gosto, uma pessoa querida, que te quer ver bem nesse dia,
ela pode influenciar de forma positiva, né? Pode dar sugestão construtiva mesmo sobre algum detalhe, alguma coisa que eu não vi ou ela. Então, essa pessoa, ela pode ajudar nesse momento. Gente, mas uma pessoa é suficiente, tá? Porque assim, quando mais de uma pessoa vem olhar, vem 2, 3, 4 pessoas, e aí cada pessoa, ela pensa diferente, ela tem opinião diferente. Então, o que acontece? Aí, como as opiniões elas divergem, a cliente normalmente ela fica mais indecisa ou ela realmente não sabe o que fazer. E isso não é legal. Então, assim, eu sempre faço isso. Eu sempre peço para uma pessoa, ou a mãe, ou uma irmã. Se é noiva, eu peço para uma madrinha. Eu sempre dou essa ideia para a pessoa trazer. Mas acontece às vezes, gente, de trazer 3, 4 pessoas. E sem falar que atrapalha muito, digamos assim, esse trabalho mesmo da prova. A gente concentra para fazer uma prova, para buscar os erros, para buscar o que está precisando fazer naquele momento. Isso é o atendimento, atrapalha no atendimento de nós profissionais com aquela pessoa que está fazendo a prova. Então, muita gente junto, acontece isso. Inclusive, eu faço muito pacotes, né, de casamento, sempre faço pacotes. Às vezes, é da mesma família. Uma irmã, a mãe e uma prima, da mesma família. A gente pode todo mundo junto? Daí eu, poxa, não pode. Eu prefiro marcar separado. Eu agendo o horário. Não, gente, eu explico porque com todo cuidado, com todo carinho. Eu prefiro atender melhor vocês, um de cada vez. E aí eu explico a situação, né? Porque a prova ela é muito importante. Então não pode ter um monte de gente conversando, cada um dando uma opinião na roupa do outro. E aí vai refletir aonde? No teu resultado, vai refletir no teu trabalho. Então, essa é uma das coisas que eu costumo fazer. Agendado, tudo agendado. É da mesma família, mas não tem problema, vem em horários diferentes, tá? Sempre eu gosto de buscar essa possibilidade de trabalhar assim com as provas. É uma coisa que faz diferença mesmo, gente, com certeza. Isso eu sei assim porque já me rendeu alguns problemas quando eu aceitava fazer isso assim, todo mundo junto, sabe? Então, essa é uma outra dica, tá? É a terceira dica. A quarta dica nas últimas provas, penúltima, eu sempre gosto de perguntar, de verificar com a pessoa qual é a lingerie que ela vai usar. Porque uma pessoa que usa digamos assim, cintas, né? Aperta demais. Não, eu vou usar cinta. E a pessoa só te diz na penúltima prova. E aí ela vem provar e a roupa tá enorme de folgada porque aperta muito. Então, desde o começo eu já vou perguntando, você vai usar que tipo de lingerie você vai usar? Você vai usar cinta? Aquela meia cinta? O que você vai usar? Porque isso reflete também na prova. Ah, eu vou usar uma cinta. Então, na prova, você já vem com a cinta que você vai usar no dia. Ah, Dani, eu vou comprar mais próximo. Não, dá um jeitinho, compra mais perto das provas, porque é extremamente necessário fazer essas provas exatamente como você vai usar no dia, tá? Você vai fazer menos provas se você seguir esses cuidados aí, tá certo? A quinta dica, gente, é assim, mesmo que eu termine o vestido, digamos, 10, 15 dias antes da festa, antes do evento, digamos assim. A maioria das clientes, elas não gostam de levar, mesmo que eu termine antes, elas querem ver o vestido antes pronto, 5 dias, né, no mínimo, mais ou menos assim, o vestido pronto, mas elas não querem levar. A maioria prefere que fique no ateliê até 2 dias antes, aí ela vem pegar. Mas quem gosta de levar antes, eu sempre costumo pedir para essa pessoa provar 2 dias, 3 dias antes do evento dela. Imagina uma pessoa levar 15 dias antes para sua casa e nesses 15 dias ela emagrece ou então ela engorda e na hora
tem uma surpresa, né? Eu tô falando isso porque já aconteceu uma coisa bem delicada comigo no ateliê a respeito desse assunto. Eu acho que foi 15 a 20 dias mais ou menos que eu consegui terminar o vestido. Era uma pessoa muito ansiosa, ela queria muito que o vestido estivesse pronto vários dias antes. E eu falei dessa situação de que ajustar mais próximo era melhor. Não, ela, não, eu quero levar, não, ok. Aí terminei, arrumei tudinho, passei o vestido, ensacolei, entreguei. E um dia antes do casamento, ela me ligou simplesmente desesperada. Porque o que aconteceu? Ela não fez essa prova, ela deixou o vestido guardado e foi vestir para começar a tirar umas fotos um dia antes. E simplesmente o vestido não fechou. Não fechou o vestido nela. E ela ficou assim, desesperada. E o que acontece? Nós, profissionais, eu já não estava mais assim com uma responsabilidade com o vestido. Eu já tinha entregue. Eu dei a ideia para ela deixar no ateliê um tempinho, depois provar de novo, mas ela não quis. Então a gente fecha aquele pacote, a gente fecha aquele contrato. Terminei, entreguei, não tenho mais nenhuma naquele momento ali nenhuma responsabilidade com aquele vestido, né? Com aquele momento. E aí eu estava ocupada com outras coisas já. Mas foi desesperador, eu precisei mudar a parte de trás do vestido, não conseguimos deixar do modelo que era, eu tive que fazer o trançado das costas para poder servir. Ela engordou na ansiedade, ela comeu muito e ela, sério gente, foi muito difícil porque ela ficou, tadinha, ela ficou desesperada. E eu desesperada daqui porque eu já estava ocupada com outra coisa. Mas enfim, o que aconteceu foi que eu precisei mudar a modelagem do vestido e foi corrido para mim, foi estressante para ela um dia antes do casamento. O modelo já não era mais o modelo que ela escolheu, né? Porque a parte das costas precisou mudar, eu tive que colocar um trançado. Então, assim, são essas questões que podia ter evitado lá nas provas, se a gente tivesse seguido mais ou menos o que eu falei para ela. Então, assim, a cliente quer levar, gente, o vestido para casa, ela insiste em levar, diz para ela levar, ok, olha, mas fala para ela 3, 4 dias antes do casamento, ou da formatura, ou do... seja lá qual for o evento, experimenta o vestido para ver se está tudo ok, tá? Porque realmente causa um problema muito chato e é frustrante mesmo, né? Tanto pra gente que fez, como pra pessoa que vai vestir e quer estar linda naquele momento, aquele vestido assim idealizado, todo, e vai ter que precisou mudar, como da minha cliente, tá? A sexta dica, e a mais importante pra mim, é assim, gente, cada ateliê, ele tem uma forma de trabalhar, cada pessoa, cada profissional tem uma forma diferente de trabalhar. Isso em relação à prova, em relação a todo o processo de um vestido de festa, todo mundo trabalha de um jeito, né? Mas o que eu sugiro para você? Busca uma forma, assim, uma forma de trabalhar única, sabe? Como se fosse assim, é um processo, faz o mesmo processo sempre. Busca uma estratégia para trabalhar sempre da mesma forma. Sabe por quê? Antes, quando ainda eu não trabalhava com um método específico, ainda não trabalhava com uma técnica certa, o que acontecia? Não é que eu fazia o vestido de qualquer jeito. O vestido eu tentava fazer da melhor forma possível, tá? Quando eu estava trabalhando em cima de montar um método, de trabalhar assim com profissionalismo. Mas o que acontecia? Eu fazia um vestido, aqui, eu começava com a parte de cima, e aí a pessoa vinha provar, cadê a saia? Ainda não cortei. Outro vestido eu já começava o contrário, eu começava pela saia, e depois eu fazia a parte de cima, ou então eu fazia a parte de cima já no tecido direto, e nem eu e nem a cliente tinha assim um processo.
Então eu ia fazendo conforme eu achava que era aquele modelo. Ah, esse modelo aqui é mais difícil, então eu vou fazer primeiro a parte de cima. Ah, esse modelo aqui já é diferente, eu vou fazer logo a saia porque é melhor, é mais fácil. Gente, isso não funciona. Isso não funciona. O que aconteceu comigo? Uma cliente minha, ela encomendou um vestido e a parte de cima desse vestido, do corpo desse vestido, era bem complicado. Era muito complicado. Na verdade, na época eu achava muito complicado. E aí, o que eu pensei em fazer? Eu digo, nossa, eu não vou cortar o tecido dela. Na época, as pessoas traziam mais o tecido para mim. Eu não comprava ainda o material como eu faço hoje. E aí, eu fiquei com medo de cortar o tecido dela, porque era caro. Não tinha muito tecido. E aí, o que eu fiz? Eu peguei um tecido qualquer. Eu digo, eu vou fazer essa primeira montagem, qualquer um tecido, fazer uma prova nessa cliente e depois eu vou definir como eu vou passar para o tecido principal do vestido dela. E aí, gente, eu fiz isso. Na hora da prova, ela achou estranho, ela achou muito estranho, ela ficou, mas cadê? Você ainda não cortou, né, o modelo e tal. E eu queria ver como vai ficar o vestido mesmo no tecido. E como eu não tinha segurança para dizer assim, não, eu trabalho com esse processo. É disso que eu estou falando. Você precisa assim, mostrar para a pessoa que você tem um processo para montar uma roupa, para fazer um vestido, para executar um trabalho desse tão refinado que é o vestido de festa sob medida. Aí eu conversei com ela, ela ficou chateada, meio assim, mas enfim, eu fiz essa prova nela, eu ajustei, tudo que eu precisava ajustar, eu ajustei. Algumas coisas não iam dar certo se eu tivesse continuado a fazer no tecido principal. E eu arrumei esse molde todinho no corpo dela, costurei, inclusive, alinhavei nela tudinho. E depois eu passei para o tecido principal, marquei uma próxima prova. E o que aconteceu, gente? A partir do momento que eu fiz esse teste de modelagem, um esboço, na verdade, nossa, tudo mudou. Por quê? Porque eu passei a ter confiança. Confiança mesmo, confiança. Confiança no meu trabalho, confiança, a segurança de cortar, a segurança na modelagem, porque eu tinha uma opção de ajustar e não é errado, tá? Você tá buscando, eu busquei uma técnica para trabalhar com assertividade e hoje é assim, todos os meus vestidos, ele passa por um processo. Todos eles eu corto a saia no tecido principal, e a não ser que seja uma modelagem muito complicada da saia, eu faço em outro tecido ou no TNT, mas quando não, eu já corto no tecido principal, mas a parte do corpo, todas as peças que eu faço um esboço antes. Eu faço o esboço, eu provo na minha cliente, eu faço todos os ajustes de modelagem, todos os ajustes, sabe? Inclusive, a gente faz mudanças também. Muitas vezes o vestido ele não termina igual o modelo que ela te mandou numa foto, ou no celular, né, ou impresso. Muitas vezes não acontece. Por quê? Eu percebi que fazendo um esboço, uma técnica de teste de modelagem, eu podia mudar esse modelo. Quando eu cortava antes no tecido principal, a pessoa chegava e dizia, poxa, mas se tivesse um pouco mais decotado, ou então se não tivesse decotado muito, ficaria melhor, né? E às vezes era verdade, ficaria melhor. Quando eu faço um esboço, a partir do momento que eu aprendi e eu implantei essa técnica, sabe, nesse método de fazer um esboço antes, então eu posso fazer tudo na modelagem desse corpo. Eu posso fazer mudanças, eu posso alterar, tudo para deixar a minha cliente mais satisfeita. E se você muda alguma coisa, se você coloca uma outra coisa nessa peça, um outro detalhe nesse vestido, tudo tem seu valor, gente, tudo tem seu valor. Mudou para mais difícil, o valor aumenta também. Então, assim, fica aberta a possibilidade
de eu mudar essa modelagem, de agradar a minha cliente e ainda ganhar mais por isso. Então, a partir desse momento que eu comecei a trabalhar assim com esboço, eu implantei isso. E aí eu passei a trabalhar assim, segmento, né? Segmento mesmo. Primeiro eu faço isso, segundo eu faço aquilo, terceiro eu faço isso, tudo bem certinho. Todos os vestidos que eu faço hoje em dia, eles fazem passam pelo mesmo processo. E sabe qual é a diferença também que faz? É a tua cliente, ela sente segurança, porque ela sabe que você não faz de qualquer jeito. Você é um profissional e você tem um processo para fazer aquela peça dela. Quando é uma cliente nova, eu explico bem direitinho, eu trabalho assim, eu faço isso. A primeira prova, eu até brinco com elas, que eu sempre digo assim, que a primeira prova não é para elas, a primeira prova é para mim, né? A primeira prova é do profissional. Ela não vai ver nada de bonito na primeira prova. Ela vai ver um esboço, eu medindo todo no corpo dela, ela vai dar opinião, ela vai me dizer se ela quer mais decotado, menos decotado. Mas, no fundo, essa prova é para eu ajustar a modelagem, é para verificar se o que eu fiz está bom. E, a partir daí, eu já consigo verificar, já consigo visualizar o resultado. Tá? Então, assim, quando é uma cliente nova, eu explico, eu falo todo o processo, como é que vai ser. Sabe o que acontece? Muitas pessoas, eu não sei se acontece com alguma de vocês, a cliente, ela deixa o vestido, ela vem, ela fecha o negócio, aí ela mesma diz assim, segunda eu venho fazer uma prova, na semana que vem eu venho tal dia. Não é assim, a gente tem todo um processo. A primeira prova é tal dia, a segunda prova é tal dia, a primeira prova é assim que a gente vai fazer, para poder ter um resultado legal lá no final, tá? Então, eu sempre explico mesmo. E o que acontece com as clientes que já são minhas clientes? Elas já sabem o que elas vão ver, elas já sabem do processo, entendeu? Então elas têm toda uma segurança de vir, ela sabe que a primeira prova ela vai provar o esboço e ela vai poder mudar algum detalhe, e não o modelo, tá, gente? Detalhes. Então ela sabe que a segunda prova ela já vai ver no tecido principal, que na terceira prova ela precisa trazer o sapato. Então segue toda uma linha mesmo, é um processo, e a cliente ela se sente segura com isso. Ela não vai ficar na insegurança. Poxa, eu fui lá hoje e só provei a parte de cima e não estava nem cortado. Então ela tem o direito de se sentir insegura, por quê? Porque ela não conhece o teu processo, porque você não mostrou a responsabilidade nesse processo. Então é isso, depois do esboço, que eu acostumei a fazer, que eu desenvolvi trabalhar assim. Então, assim, o esboço é tudo para mim. Em relação à assertividade na modelagem, nem se fala. E é exatamente assim que eu trabalho hoje. Por isso que eu tô falando para vocês, tá, gente? Sigam um processo, tenham uma forma de trabalhar, para tua cliente saber que ela viu daquele jeito ali, mas na próxima ela vai ver diferente. E na próxima ela vai ver melhor, né? E sempre eu falo para elas assim, que a primeira prova é para mim, mas a última prova, a penúltima, digamos assim, já é para ela. Na penúltima prova, na última prova, aí sim ela vai conseguir visualizar, ela vai calçar o sapato, ela vai se vestir, eu vou fechar o zíper, ela vai conseguir visualizar como ela vai estar no dia daquela festa. Antes disso, as provas elas são mesmo para definir, são para ajustar, são para verificar se aquele modelo está de acordo, né? Tanto de acordo com o que ela escolheu, quanto de acordo com o que ela espera para ela, porque nem sempre é a mesma coisa. Às vezes a pessoa vê o modelo, acha muito bonito, acha muito legal, e quando ela prova, ela, não era bem isso que eu pensava. Por quê? Porque o biotipo não é igual lá da moça que está na foto, né? E a gente tem essa possibilidade de ajustar essas coisas durante o processo de provas, tá certo? E era isso que eu queria falar com vocês sobre essa questão das provas, tá? Eu sempre, hoje é assim, hoje é bem certinho isso, em relação a como eu faço um vestido, assim, sabe? Sempre eu corto a saia, aí depois faço a prova da parte de cima. E acontece, sabe o que, gente? Muitas vezes a cliente vem, aí ela olha, né, só pro esboço, aí ela fica triste. Ela fica meio assim, que ela queria muito ver o vestido pronto.
Mas não existe isso, primeira prova, vestido pronto. Não façam isso. Eu já fiz algumas vezes no começo e não dá certo, tá? Não dá certo, é muito arriscado. Não dá certo, não. E elas ficam meio assim, aí eu explico, né? Explica o que é que acontece a partir dali. Por que o esboço? Qual a importância daquele esboço naquele momento? E muitas vezes eu coloco a prova do esboço, coloco a parte de cima, que é em um tecido simples, ou é no algodão cru, ou é numa tricoline de algodão. Eu uso muito o algodão para fazer o esboço. Então eu coloco a parte de cima, que não tem nada, e eu coloco a saia com um tecido que já é do vestido, que já tem todo um caimento, todo um acabamento, assim, já dá para ela visualizar. Entendeu? E aí ela olha pro espelho, ela fala, nossa, tá lindo. Aí eu fico até meio assim, né? Porque lindo o quê? Um esboço que não tem nada. Mas sabe por quê? Porque ela conseguiu visualizar com os ajustes que eu fiz na parte de cima. Ela consegue visualizar o vestido que vai ficar pronto. Então, a partir daí, ela passa a ter confiança. Tenha confiança, né? De, não, meu vestido vai ficar lindo, porque a modelagem ficou perfeita na parte do corpo. Tá? Então, essas coisas são muito importantes, gente. Então, eu trabalho dessa forma, eu trabalho com um esboço que me dá toda a segurança mesmo na modelagem, tá? É todo responsável pela assertividade que eu tenho na modelagem. E é um processo mesmo, eu sigo esse processo e, nossa, dá certo demais, demais mesmo, tá? Muitas vezes acontece de que a pessoa prova um vestido, quando o vestido não tem bordados, quando o vestido não tem aplicações, um vestido mais simples, e ela prova uma vez, essa parte de cima com o esboço, e na segunda, quando eu faço toda a montagem já no tecido principal, com entretela, com aspas, com tudo o que o vestido precisa, porque eu já não tenho mais medo de colocar, eu sei que eu não vou precisar tirar nada disso, então ela já prova praticamente pronto, gente. E como foi testado, essa modelagem foi testada antes, então não tem erro. E aí ela já prova, já fica praticamente pronta. Já fiz vestidos que eu precisei de fazer 2 provas, né? A primeira com esboço e a segunda ele já fica todo definido. Já corto a barra, já marca a barra, pronto, acabou o vestido. Então, isso é a questão da assertividade, né? De buscar uma técnica, buscar uma forma de fazer as coisas mais fáceis, rápidas, mas com assertividade, com perfeição, buscando sempre a perfeição, né, no trabalho, para ficar arrumado, bem bonito. Como eu falei, vestido, ele não se diferencia só porque ele é um modelo bonito, tá? Com pedrarias, com cristais, Swarovski. Ele não se diferencia por isso, ele se diferencia se ele está no corpo daquela cliente que pediu para você fazer aquele vestido sob medida. Não, é por isso que por isso que ele se destaca, digamos. A cliente vai se destacar porque ela está em um vestido totalmente no corpo dela. Tá certo? Aí eu falei demais. Alguém tem alguma pergunta? Então é isso, meus amores, a nossa live está chegando ao fim sobre essa questão das provas, tá? Queria compartilhar com vocês essas ideias, na verdade não são ideias, são coisas que eu faço no meu ateliê e que eu gostaria de passar para vocês, tá? Compartilhar aí para vocês implantarem no ateliê e quem aí tá aprendendo já começar, já sabendo que tem que ser assim, tá? Que vai dar certo assim. Então, falamos dos pontos mais importantes da nossa live de hoje. Recapitulando aqui, nós falamos sobre a importância das provas no sob medida, nós falamos sobre a prova, o retrabalho, né, para evitar o retrabalho. Quando não tem prova, com certeza você vai ter retrabalho, tá? Nós falamos sobre trazer segurança para o cliente. É importante você trazer essa segurança mesmo de ele se sentir à vontade de dizer assim, eu vou para casa e eu vou tranquila, porque eu sei que meu vestido vai dar super certo,
tá? Outra coisa que nós falamos sobre a assertividade, né, do resultado final, que é isso que eu tô falando agora. E nós falamos das 6 dicas importantes. Faça quantas provas for necessário, tá? Faça todas que for necessário para poder ficar um vestido perfeito. As variações no peso também que fazem muita diferença nas provas, tá? Provas, por favor, nunca mais de um acompanhante, porque ela vai atrapalhar o processo de você fazer um ajuste, de você trabalhar só com a sua cliente. E mais uma pessoa para dar uma opinião, né? Mas que seja uma opinião construtiva, possa ajudar naquele momento, tá? A escolha da lingerie certa e provar novamente 3 dias antes, se a entrega já tiver sido feita, tá? Entregou com 15 dias, mas peça para fazer uma prova antes. E defina uma técnica, defina uma metodologia para o teu trabalho, porque aí você vai conseguir autoridade no seu trabalho, você vai ter uma metodologia, você vai ter respeito pelo teu trabalho, vai ser um trabalho diferenciado, porque é isso que as pessoas elas têm essa visão do teu trabalho, quando é organizado, né, o teu trabalho. Aí eu vou fazer uma prova, mas eu sei que na semana que vem tem outra prova, então a pessoa fica segura, porque você se comporta como um profissional, assim, de verdade, responsável por aquele momento, tá certo, gente? Você tem alguma dica para cortar a barra de uma saia enviesada? Oi, meu amor. Uma saia enviesada. Não sei qual é o teu nome, meu amorzinho. Mas lá no YouTube tem um vídeo ensinando como cortar. Uma dica assim bem legal para cortar saia enviesada. Eu sei que é difícil, ela cria pontas, né? Ela cria bicos na hora que você vai cortar e você corta bem certinho e na hora que você pendura ela cria bicos. E aí lá tem uma dica bem legal, tá? Sobre isso. Eu acho que exatamente o nome é assim mesmo, tá? Você procura lá que tem um vídeo muito legal lá, tá? Oi, Elza. Amei essas dicas. Depois da prova tem que passar para o papel e depois para o tecido principal. Elza, é isso mesmo. Mas existe uma técnica, nessa técnica existe, digamos assim, você faz e a partir do momento que você começa a fazer, você vai fazendo cada vez mais assim, você se acostuma a fazer dessa forma, chega um ponto que o que tu faz? Você guarda essa prova do esboço e você nem precisa mais passar para um papel, a não ser que você queira guardar no papel. E o que eu faço? Eu faço o esboço, eu faço aquele ajuste e depois que termina, eu guardo, eu anoto de quem era essa modelagem, eu faço uma anotaçãozinha, o número que a pessoa veste, porque normalmente eu uso para uma outra pessoa quando é o mesmo modelo, entendeu? Então a gente vai se adaptando, eu fui me adaptando a trabalhar assim e buscando uma forma mais rápida e mais fácil de trabalhar com o esboço. As clientes já são acostumadas comigo, que primeira prova provavelmente é base de algodão cru, para acertar os decotes ou recortes. Isso mesmo, Mônica, é isso mesmo. E às vezes assim, a gente erra no sentido de não querer agradar, né? Não querer desagradar alguém e a pessoa... Normalmente os clientes elas querem ver o vestido, elas não querem ver outra coisa, elas querem ver o vestido. Mas é isso mesmo que tem que seguir, né? Fazer um teste primeiro, fazer um esboço primeiro, fazer as provas e depois a gente vai se adaptando, fazendo isso e aos poucos a gente vai acostumando, que nem eu falei respondi para Elza. Às vezes a gente já guarda essa modelagem no algodão cru mesmo, no tecido que você fez o esboço, que você fez aquela prova, você já guarda e eu anoto todas aquelas medidas e muitas vezes eu repito para outras clientes. Você não vai precisar, chega uma hora que você não precisa fazer isso todas as vezes, tá? Então é isso, meus amores. Muito obrigada pela companhia de vocês. Gente, acompanhem lá nas redes sociais, tá?
todas. Lá no Facebook tem a página agora também é Vestido de Festa do Zero à Prova, uma página nova que a gente começou junto com esse perfil, e acompanhe lá. E tem também o YouTube, né, Dani Brito Atelier, e assistam, se inscrevam, dê like, compartilhem, tá certo? E foi um prazer ficar aqui com vocês até agora. É isso mesmo, Mônica. É uma pasta só mesmo em algodão. É perfeito. Eu acho perfeito. Eu gosto muito. Fica, Elza, vai ficar gravada essa live, tá? Vai ficar gravada assim. Então é isso, meus amores. Até na próxima quinta-feira. A gente vai ter live na quinta. E a gente vai falar quinta-feira sobre segredos para você ter segurança para modelar no sob medida, tá? Nós vamos falar sobre modelagem, tá certo? Quinta-feira eu espero vocês. Obrigada a vocês todas. Um beijão e boa noite. Fiquem todas com Deus.